Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser pesquisa de mercado no agronegócio com ênfase em biocontrole. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tem aqui do meu lado o professor Luiz Aleone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Olá para Tudo vocês jóia. também. Vamos para mais um SoloCast. Vamos para mais um SoloCast e hoje temos um convidado que é o Cristiano Limberger. Olá, Cristiano, tudo bem? Olá, Thaís. Olá, professor. Tudo jóia? É um Vamos lá. prazer. Prazer todo nosso. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou falar um pouquinho do histórico profissional, né, do Cristiano. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão Estratégica de Agronegócio pela FGV. Tem experiência de mais de 24 anos em pesquisa e inteligência de mercado no agronegócio. Atuou em institutos de pesquisa com sólida experiência no gerenciamento de projetos de painel de mercado por mais de 14 anos. Na indústria de agroquímicos, atuou na área de inteligência de mercado e planejamento estratégico durante 3 anos, participando diretamente de projetos de precificação e projeções de demandas de produtos. Atualmente, ele está na Kainetec e ele atua na liderança de atendimento de contas-chave, além de ser o responsável por projetos com associações, Sindiveg, Prouma, AMP, Aprocem, Aprosoja e Apasul. Então, para a gente começar, né, com toda essa vasta experiência que o Cristiano tem, para a gente ter uma conversa, né, sobre essa questão da pesquisa mercadológica no agronegócio, eu queria entender um pouco como que é a pesquisa de mercado, né? Como que a pesquisa de mercado, Cristiano, contribui no trabalho de planejamento das empresas em si. Perfeito, Thaís. A pesquisa de mercado é uma ferramenta importante, aí, importantíssima, eu diria, para o marketing, para os planejamentos das empresas, pensando tanto no ano, nos planejamentos anuais, quanto nos planejamentos a longo prazo, né? Então, a gente tem várias metodologias de pesquisa, qualitativas, quantitativas, e todas elas vêm aí a contribuir com informações mercadológicas para as empresas trabalharem tanto planejamento, quanto comunicação, quanto questões aí de logística, né? Tudo isso em função aí de resultados de pesquisa são possíveis, né, no dia a dia das empresas. Muito bom. Ô, Cristiano, obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre uma curiosidade quando a gente fala de pesquisa de mercado, né? E uma questão que me vem assim, e eu acredito que muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, pode ter também essa dúvida, né? As empresas procuram vocês, logicamente, porque tem uma demanda, né? E como que funciona o processo? Vocês já têm uma equipe de campo pronta? Vocês contratam em função de demanda? E como funciona a atuação desse pessoal, né? Quando eles vão para o campo, eles têm facilidade, o pessoal recebe bem, há uma certa resistência em passar as informações. Como que é essa dinâmica, assim, uma vez que alguma empresa procura vocês? Bom, professor, tentar sumarizar, né? A gente tem dois grandes, né, de maneira geral, dois grandes produtos de pesquisa de mercado, os painéis que são produtos de prateleira, ou seja, que todo ano a gente conduz, painel de soja, painel de milho, os principais aí no Brasil hoje a gente tem mais de 20 cultivos aí sendo pesquisados todo ano, e a gente tem as pesquisas sob demanda, ou seja, uma empresa específica tem uma demanda de marketing e ela contrata um serviço específico para conduzir, para responder aí a esse problema de marketing que a gente chama, né? Em relação à questão
do campo, a Thaís comentou um pouquinho sobre o meu currículo, eu também fui, no começo de carreira, eu também fui coletor, né, trabalhei no campo, então é um desafio realmente, né, você tá lá todo dia, abrindo porteira, conversando com o produtor, né, a gente procura sempre focar até pela facilidade de comunicação e de linguagem em profissionais da área, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, técnicos agrícolas, até mesmo veterinários. Claro que, né, as equipes não são 100% com essa formação, mas eu diria que boa parte, aí, pelo menos 90% dos times de campo são com formação no agro. A gente tem uma equipe que a gente tem, não são contratados fixos, mas que trabalham aí já com a gente praticamente há 10 anos, uma equipe grande. E temos equipes, né, sempre reformulando, novos profissionais aí, recém-formados, então é também uma oportunidade importante de começo de carreira, eu diria, apesar aí das dificuldades, como eu comentei, mas é uma oportunidade de conhecer o campo, de viajar. Então a gente sempre tem uma demanda importante aí por novos profissionais também. Mas temos, como eu comentei, profissionais já bastante experientes, né? Tem todo esse desafio de abordar o produtor, de conseguir convencê-lo a fornecer as informações. E a gente sempre procura abordar no sentido de que a pesquisa vai trazer um retorno, vai trazer uma nova tecnologia, vai melhorar a questão mesmo de custo de insumos, enfim, né, tem toda uma abordagem aí que a gente trabalha e a gente sempre procura também, na medida do possível, dar um retorno. A gente tem algumas culturas que a gente manda um relatório para o agricultor com os principais resultados, nunca com resultado de marca comercial, de empresa, mas de indicadores tecnológicos, custo de produção, enfim. Então a gente sempre tem também essa preocupação em dar um retorno para o agricultor para ele, né, continuar aí nos ajudando, tá? E um caso que eu pensei agora, teve algum caso pitoresco que aconteceu com você nessa fase sua de pesquisa de campo? Você lembra de algum caso engraçado ou que você foi mal recebido ou que deu algum problema que você lembra assim? De maneira geral, professor, assim, eu diria que a grande maioria dos produtores recebe muito bem. Várias vezes fui convidado para almoçar, convidado para um café, enfim. Os agricultores, de maneira geral, recebem muito bem. Mas, claro, algumas vezes houveram alguns problemas, algumas rejeições, algumas preocupações, até pela abordagem da entrevista. Que no final eu tive que agradecer e encerrar, né? Não conseguiu Não concluir. consegui concluir porque às vezes tem temas como semente certificada versus salva, enfim, alguns temas muito polêmicos que preocupam o produtor e eles imaginam que a entrevista busque uma fiscalização que na verdade não é. Então, somente uma pesquisa de mercado. Então, até, né, para manter aí as boas práticas, às vezes, quando a gente notava o agricultor incomodado com a situação, a gente encerrava, agradecia, pedia desculpas e terminava ali o trabalho. Mas eu diria que esses casos são exceções. Claro que eles são mais marcantes pela dificuldade, mas acontece, né? Acontece. Cristiano, nós estamos aí com um curso novo, né, no Solo Agro, que é Bioinsumos e Proteção de Plantas, que inclusive você é docente, né, do programa. Pensando nesse sentido, né, que a gente começou, o título desse episódio é com ênfase em biocontrole, né? Eu queria saber, pela sua experiência, quais as razões que você acredita que o mercado, né, de biocontrole tem crescido tanto hoje em dia, né, pela pesquisa mercadológica que vocês têm feito? O que tem acontecido para crescer tanto atualmente? Bom, Thaís, ótima pergunta. São várias movimentações importantes, tá? Desde da própria questão de registros, a gente nota um aumento muito grande de registros de produtos biológicos, ou seja, de opções aí de produtos biológicos para o agricultor. Claro que isso também passa pela própria indústria, né? Pelas empresas aí que trabalham no setor, buscando, criando novos organismos, desenvolvendo novos organismos, adequando a questão de controle. Mas é claro, né? Tudo também
uma influência muito grande da questão prática, custo-benefício, efetividade, e o próprio apelo do biológico, que com certeza existe um apelo em geral da comunidade para reduzir o uso na medida do possível, eu sempre falo, tá, gente? Não sou contra químicos, acho que os químicos têm um grande valor, ajudam muito no manejo. Porém, né, em alguns casos, existe a opção do biológico aí na substituição. Então, eu considero aí que é um conjunto de fatores, além da questão do apelo pela redução do uso de químicos, mas também pela própria efetividade. A gente tem segmentos de mercado onde o biológico já é referência de controle, como bionematicida, como controle de cigarrinha no milho, como outros manejos aí de fungicidas em algumas culturas para mofo branco, para doenças de solo. Então a gente considera que o biológico aí ele está numa curva ascendente e com certeza ele vai também pela magnitude da agricultura, né, gente? Não só aqui no Brasil em específico, mas também na demanda por alimentos crescente, crescimento populacional, o biológico ele vai aí cada vez ocupar mais um espaço aí dentro do manejo fitossanitário, de novo. Não estou excluindo, o químico vai continuar, tá, gente? Sim. Mas ele vai ser uma opção aí, um manejo integrado aí de solução para as nossas lavouras. Sim, interessante. É. É. Pode falar. É que eu só fiquei pensando que, Uhum. até determinado momento, assim, os agricultores existia um certo bloqueio, né, até pertinente, assim, de aceitar, produtos biológicos. Uma curiosidade que eu tenho é quando, né, por você ter uma experiência aí de 20 anos, pelo menos, no mercado, quando que vocês perceberam, né, pela pesquisa, que estava mudando, assim? A gente ouve falar que foi mais a partir de 2015, né, mas quando que esse custo-benefício, ele passou realmente a aparecer para os produtores? Porque antes era possível ver que as pessoas que funcionava, mas o custo-benefício ele passou a ser a partir de 2015 mesmo, foi isso? Eu diria assim, se a gente pegar aí os últimos 8 anos, intensificou bastante. Claro que o custo-benefício eu sempre costumo dizer, não é questão de ser mais barato, é muitas vezes de ter um retorno sobre o investimento. O biológico, em alguns casos, ele não é mais barato que o químico, porém, ele tem uma eficácia, ele tem uma combinação, ele tem um controle digamos, às vezes, né, de duas fases do inseto, em alguns casos, que justificam aquele investimento. Na linha temporal, né, como eu falei, nos últimos 8 anos, o crescimento de uso ele é exponencial. A adoção do biocontrole, o número de aplicações em algumas situações, né, ele vem aumentando bastante. E também, claro, tem alguns casos, né? A cana-de-açúcar é uma cultura que já usa biológico há bastante tempo. A cotésia, né? Uma vespa que é bastante usada para controle de broca, o metarrhizium para controle de cigarrinhas. Mas a gente nota que na cana hoje também vem intensificando, até pela substituição, em alguns casos, do biológico em relação ao químico, pensando principalmente em nematóide ou alguma também a questão de cigarrinha, né? Pelo manejo, pela questão de redução de pontos de ingrediente ativo por hectare, então acaba, digamos assim, enquadrando muito bem no manejo e sendo uma opção bastante interessante, né, para... Tô dando esse exemplo de cana, tá, gente? Mas isso também acontece em soja, em milho, em outros cultivos. Ah, legal. Muito bom. Agora, Cristiano, quando vocês planejam uma ação, existem muitas surpresas, no sentido assim, vocês esperam que vão chegar num determinado resultado e quando a equipe faz a pesquisa, ela surpreende, ela não é exatamente aquilo que você queria. E isso é comum acontecer? Isso é geral no Brasil? Acontece mais nas áreas tradicionais ou são nas áreas de fronteira que essas diferenças acontecem? Ou essas expectativas que acabam sendo um pouco diferentes daquilo que vocês obtêm na prática? A agricultura brasileira, né, professor, ela é muito ampla, muito dinâmica. A gente tem, o Brasil é um país continental, então
tem uma diferença, uma magnitude de clima, desde, né, se a gente pegar, vamos pegar a soja, se planta soja desde do Chuí até lá em Roraima, então você tem clima, você tem diferença de solo, diferença de perfil de produtor, de nível tecnológico, então realmente é muito desafiador e muitas vezes realmente a gente tem às vezes expectativas de algum crescimento, de alguma praga, alguma doença, antes de começar a coleta, às vezes um ano o clima muda, né, a gente, como exemplo, o Rio Grande do Sul, nas últimas 3 safras, teve problemas climáticos sérios. A produtividade caiu, né, em níveis bastante baixos. Agora, nesse ciclo, voltou aí, aumentou, inclusive superando os estados do Cerrado que estavam aí numa crescente muito grande, mas esse ano houve uma inversão. O clima no sul foi mais favorável e no Cerrado foi um pouco menos favorável, principalmente no plantio do cedo. Então, eu diria, né, estou dando um exemplo de soja, mas isso vale para todas as culturas. A gente tem milho no Brasil inteiro, a gente tem arroz irrigado, mesmo o sul sendo mais importante, mas tem arroz no Tocantins, tem arroz em Roraima. Então, existe uma diferença muito grande de ecossistema, de manejo, que muitas vezes, né, a gente imagina algumas situações e no final a gente verifica um pouco diferente, né, nem diria do planejado, mas do esperado, né. Esse ano, por exemplo, só para dar né, nessa última safra, a gente teve um aumento significativo na soja no manejo para mosca branca, que durante um tempo aí a mosca branca, não que ela estava esquecida, mas ela estava controlada. Esse ano ela voltou aí em níveis muito elevados, principalmente no Cerrado, aí, Mato Grosso, Mapito, enfim. Então, o contexto da agricultura brasileira ele é bastante peculiar e bastante interessante. E até me lembrei de uma questão que eu acho interessante, porque vocês trabalham com pesquisa, né? A gente ouve falar de novas áreas, né, da agricultura brasileira. Uhum. Então, a gente ouve falar do CEALBA, né? Uhum. Sergipe, Alagoas e Bahia, um nicho específico, né? Você comentou de Roraima. É, nos últimos anos, assim, o que está, para onde a agricultura vocês sentem que está indo? Quais são os polos que realmente despontam como a nova fronteira agrícola brasileira? Bom, a questão da região né, o Mapito, Mapitobá, é uma região aí que com certeza que mais cresce nos últimos anos, o próprio Pará também. Se a gente pegar um histórico de área de soja, a gente já tem mais de 1 milhão de hectares hoje de soja no Pará. Ah, a E aí, mais na soja região do Marabá, aquele entorno ali, subindo para subindo. Redenção também. O Pará, o Pará é um dos principais produtores de carne bovina do Brasil, junto com o Mato Grosso, mas atualmente vem expandindo bastante soja. O próprio Acre já está plantando soja também, nos últimos anos aí, vem intensificando. Claro que não são áreas ainda muito significativas, mas já existe plantio. A região do Ceará, que o senhor comentou, também é um polo importante para milho hoje, vem expandindo ali, é uma região ali de fronteira Bahia, Sergipe, Alagoas. A gente já tem ali em torno de 800 mil hectares de milho, tá? É um milho, não é nem o milho de verão, nem o milho de segunda safra ou safrinha, é quase que uma terceira safra ali pela questão do clima do Nordeste. Mas também são áreas de tecnologia que usam híbridos, não é um milho de paiol, então também uma região aí que eu diria, é uma fronteira também. Claro que ali a gente não tem um potencial para expansão muito grande, como o caso do Pará, do Mapito, mas também é uma região aí que até pouco tempo atrás não tinha agricultura de grãos. Nossa, interessante saber, porque, eu acho que quem é do agro, às vezes, não faz ideia, né, que é dessa maneira que é feita a pesquisa. E em relação aos biológicos, né, ao biocontrole, quando surge um surto de praga, né, e esse surto ele não é às vezes não tem um químico, né, que está suprindo,
Vocês fazem essa pesquisa voltada para o biocontrole? Eu não sei se isso é um nicho, assim, eu não sei se essa questão de surto de praga entra na forma que ele deve ser controlado, né. Não sei se essa pergunta ficou um pouco É, é. deixa eu tentar traçar alguns paralelos. A gente teve, eu lembro assim, mais recente agora, de um surto importante que a gente teve de helicoverpa, que é uma lagarta importante aí no. Até então não era, mas passou a ser no manejo de soja, algodão, no manejo do próprio milho também. Os relatos são que essa lagarta veio através de importação aí de flores, enfim, não era problema no Brasil e isso espalhou muito rápido. Em Ah, o- 2013, né, mais ou menos. Exato. Hã. O nosso painel, nossa pesquisa de painel, ela sempre captura, né, essas movimentações e os manejos. Claro que quando tem um surto muito importante, o químico, naturalmente, ele acaba sendo mais utilizado até pela questão, né, do tempo de controle. O biológico, ele encaixa mais no manejo a longo A prazo, longo no prazo. manejo Aham. de que a gente chama, né, um programa de manejo ao longo da safra. Mas, enfim, também usou-se bastante recursos aí com produtos biológicos para controle de helicoverpa, bacilos, Uhum. outras moléculas, outros organismos aí nesse evento. Porque, por exemplo, quando, endosulfan foi proibido para broca, um exemplo, assim, os produtores ficaram bastante perdidos com o que fazer, né, e depois de um tempo somente que foi entrando os biológicos para o controle, efetivo, assim, e hoje em dia os produtores percebem que isso é um caminho, né. Como que se chegou nesse caminho? É porque eu acredito que a pesquisa deve ajudar muito nesse sentido, né. Ou como que foi esse processo? Você sabe dizer, mais ou menos, no caso do café? Sim. O café realmente é um exemplo interessante. Quando do advento do banimento do endosulfan, houve uma lacuna de mercado. Havia poucas opções, e hoje a Bovéria é bastante utilizada para controle de broca. Mas realmente lá atrás, ainda, né, quando aconteceu isso, que se eu não me engano foi ali entre 2011 e 2012, o produtor realmente ele ficou sem uma referência, ele foi atrás de outras soluções. Aí, claro que numa situação dessas, passa muito pelos órgãos de pesquisa que trabalham na cultura, as próprias cooperativas no café são bastante atuantes, de orientar o produtor a buscar a melhor solução. Mas hoje a gente já pode afirmar que o biocontrole é uma opção importante para a broca. A broca é uma praga que gera sérios danos em termos de produtividade nos cafezais nossos, né? A gente tem um monitoramento, algumas regiões como o Triângulo Mineiro, acima da média, a própria São Paulo, aqui na região da Mogiana, também bastante sério. Ah, mas, enfim, também considero que, né, nesse caso da broca, o manejo integrado ele é bastante efetivo, não só com biocontrole, mas também com algumas moléculas químicas que foram lançadas depois Uhum. do advento aí do banimento do endosulfan. Tem algum ingrediente ativo, assim, que você pode citar pra broca, que É, está sendo mais usado hoje a em dia? broca hoje, eu vou falar em grupo químico, Uhum. né? De maneira geral, os organofosforados Ah, sim. houveram algumas restrições, mas ainda existem alguns organofosforados sendo utilizados. As diamidas são uma importante ferramenta, que é uma tecnologia mais recente, que veio até depois desse banimento do endosulfan também, são utilizadas. Né, basicamente seriam aí a própria abamectina, de certa maneira, em algumas Uhum. combinações, né? Então Sim. é uma opção, são opções aí de manejo. E são compatíveis com o uso de biológicos, por exemplo, para Bovéria? Olha, Thaís, assim, eu sou pesquisador de mercado. A questão Aham. técnica, o biológico é sempre uma pergunta que vem, é compatível, não é?
eu não saberia te responder assim com propriedade. Eu sei que tem Uhum. várias situações que o biológico pode ser usado junto com o químico sem problemas, tá? Nesse caso específico do café, e também teria eu não saberia te responder, mas eu escuto bastante que na grande maioria dos manejos aí não existe incompatibilidade, tá? Mas claro que sempre tem as exceções. Peguei um pouco, Puxou para o lado puxei um pouquinho. da entomologista. O Cristiano, vocês atuam mais na área do biocontrole mesmo? Ou vocês têm uma atuação também, por exemplo, nos fertilizantes? Você tem sentido alguma mudança no perfil do uso de fertilizantes, os biofertilizantes, os chamados bioestimulantes, todos esses produtos com várias nomenclaturas diferentes, né? Mas os produtos, os fertilizantes não minerais, vamos dizer assim, para englobar todos os demais, né? Vocês têm sentido alguma mudança no mercado? Para que lado que está indo? O que vocês têm percebido na área de adubação e nutrição também? Uhum. Não, boa pergunta, professor. Em relação à pesquisa de nutrição, a gente não tem o mesmo histórico, até por uma questão de demanda. As empresas de químicos e biocontrole, elas já têm uma cultura de uso de pesquisa de mercado mais antiga. Isso, não que as empresas de nutrição não usem, né? Mas elas usam com menor intensidade. Isso está mudando agora, né? A gente já tem digamos, uma carteira importante de clientes de nutrição, mas enfim, a gente não tem o mesmo histórico de pesquisa que a gente tem aí de soja, de milho, pensando em proteção de cultivos com nutrição. A soja, especificamente, a gente está indo agora para o 4º ano, fazendo o painel de nutrição de soja. Mas a gente já consegue notar, com certeza, essas movimentações, aumento de uso principalmente de bioestimulantes, de alguns fertilizantes aí especiais, com alguma formulação diferente, com alga, com alguma outra composição aí dentro do NPK tradicional. Então, também, né, é um grande mercado, deve, com certeza, seguir expandindo, e é também uma grande oportunidade de diferenciação para as empresas. Uhum, sim. E aí, expandindo um pouquinho a pergunta, ou a pesquisa de mercado em geral, ela atende mais as empresas privadas ou também tem uma demanda, por exemplo, de política pública, no sentido de, será que as áreas de pastagem degradada estão sendo convertidas para um melhor uso? Será que o aquecimento global está promovendo alguma mudança? Vocês chegam a fazer esse tipo de pesquisa ou vocês mais focados nos insumos mesmo? O grande foco nosso, com certeza, são os insumos. É o manejo, passando por sementes, por Sementes também. proteção de cultivos, por nutrição, enfim, né, por todo o manejo aí. Os três grandes, os três grandes insumos aí da lavoura, ou seja, semente, proteção e nutrição, tá? Claro que a gente tem, como a própria Thaís comentou, né? A gente tem associações que são nossos clientes, a gente tem uma ProSoja, a própria Embrapa já foi cliente no passado de pesquisa de mercado. Mas realmente o objetivo, quando de uma associação dessas, realmente olhar potencial, até pensando a Embrapa em desenvolvimento de variedade, a ProSoja em padrão de tecnologia, em pacote tecnológico, até para contribuir com o trabalho deles perante, no caso da ProSoja, perante os agricultores, os associados, e a Embrapa também para a própria entidade aí pensando em contribuir, em desenvolver. A Embrapa hoje, né, não tem mais a mesma participação que ela já teve no passado. Quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, a Embrapa era líder em área cultivada de variedades de soja no Brasil. Hoje ela ficou um pouco aí, não digo, né, as empresas do setor privado investiram mais e superaram, tem toda a questão de biotecnologia, né, mas é um mercado importante. E é interessante puxar a história, né, Thaís? Uhum. Você é bem mais nova. Mas eu trabalhei durante um ano e meio só na seção de algodão do Instituto Agronômico de Campinas, do IAC. Uhum.
Isso 93, 94, 30 anos atrás, 95. E muitos não sabem, mas em São Paulo, semente de algodão era só o Estado que vendia. Era Sim. a exclusividade do Estado. Então, a seção tinha que se preocupar com os campos de sementes, porque só podia comprar por causa do problema fitossanitário, eu acredito, né? Então, olha como as coisas são dinâmicas, né? Você acabou de Exato. falar como o próprio setor de sementes e insumos em geral, como isso é dinâmico e como as coisas mudam bastante, o que reforça ainda mais a importância do trabalho de vocês, né, Cristiano? Exato, exato. Esse exemplo do algodão, hoje, o mercado de sementes de algodão hoje é totalmente dominado pelas empresas aí do setor e não só pensando digamos, em genética clássica, de tolerância à doença, de incremento de produtividade, mas também todo o pacote de biotecnologia, de proteção à lagarta, de tolerância a algumas moléculas de herbicida importantes no manejo. Então, o pacote tecnológico realmente é muito intenso. E dinâmico, né? Muito interessante. Para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma última pergunta, né, para o Cristiano, que é quais são as perspectivas, né, dos próximos ciclos para esse setor de pesquisa mercadológica? Bom, em relação à pesquisa de mercado, a gente procura todo ano aumentar em termos de produtos, de ofertas, de culturas. Como eu falei, a gente tem dois grandes produtos, que é o painel de mercado. Esse ano, por exemplo, a gente está trazendo sorgo também. A gente já fazia uma pesquisa de sorgo todo ano para o mercado de sementes, estamos trazendo para o mercado de defensivos também. Sorgo é uma cultura também que vem expandindo bastante, tá? A gente já está aí com 1,5 milhão de hectares de sorgo. Há pouco tempo atrás aí era coisa de 600, 700 mil, a gente já está com 1,5 milhão de hectares. E aí, claro, sempre tem a gente como instituto, a gente precisa também ter uma demanda, uma sinalização do mercado para conseguir investir também em painéis aí que tenham interesse, né? Não, a gente não pode fazer uma pesquisa sem ter aí né, pelo menos uma empresa que consiga né, adquirir esse painel, porque senão fica inviável também em termos financeiros. Mas a gente procura, como eu falei, todo ano aumentar aí a oferta de cultivos e também a gente tem todas as soluções, os nossos pacotes aí de pesquisas específicas, pesquisas especiais. A gente está com um painel, além da questão do biocontrole, da pesquisa de biocontrole do painel, a gente tem um novo produto que está sendo desenvolvido para também suprir aí as informações também mais qualitativas do setor. Uma curiosidade, tá aí só uma questão que eu acho interessante também. Essas pesquisas, elas são concentradas mais nas culturas anuais ou semiperenes, ou setores que eu estava pensando aqui, florestal ou das frutíferas em geral, por serem de ciclo mais longo, talvez a pesquisa não atue mais diretamente, porque seriam muitos exemplos das anuais, né? Tem isso ou a impressão minha? Eu falei bastante das culturas anuais, tá, gente? Mas realmente a gente tem pesquisa de eucalipto, de Ah, pinos, uhum. as frutíferas, a gente tem as tropicais aí, as principais, tá? A gente tem banana, tem manga, maracujá, mamão, todos os painéis dessas culturas. Tem as de clima temperado também, tem maçã, tem uva. ah, Enfim, a gente tenta cobrir aí, claro, de novo, sempre tem que ter uma demanda, mas são mercados importantes. As culturas, os grandes mercados, quando a gente olha o mercado brasileiro, pessoal, realmente fica os 80-20 que a gente chama de mercado, ele fica muito concentrado soja, milho, algodão e cana, mas pela magnitude né, o Brasil é o principal produtor de soja, principal produtor de café, de etanol de cana, o milho é o segundo principal, então isso acaba deslocando muito. Mas todas essas outras culturas, elas são muito importantes também. Elas têm manejos muito específicos.
Então, quando a gente analisa o todo, parece pequena, mas individualmente todos são mercados aí relevantes, com manejo intenso, né? O Brasil é um grande exportador de uva de mesa, de manga, de frutas aí que também necessitam do manejo aí bastante específico pela questão de pragas e doenças aí bastante latente também. Muito bom. A gente vai finalizando a nossa conversa mais técnica, né? Mas se você quer se tornar aí aluna do Cristiano, né? Que ele é docente dos nossos cursos e de outros também docentes dos nossos cursos aqui, acesse o nosso site que é www.soloagro.com.br. E a gente vai entrar agora, então, numa parte mais pessoal, talvez a vida fora do trabalho, né, do Cristiano. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. A gente vai entender um pouquinho, professor, o que o Cristiano faz, né, fora dessa pesquisa mercadológica, fora desse mundo mais corporativo, né? Ele comentou comigo, assim, que gosta de fazer esportes, né, com os filhos, estar junto com a família, fazer churrasco. Ele é gaúcho, né? A gente já teve outro gaúcho aqui, já falou também do churrasco. Conta pra gente um pouquinho, Cristiano, o que você faz fora da sua vida profissional? É um desafio, é importante você ter, né, um tempo aí, é difícil, eu confesso, pela demanda aí de trabalho, mas a gente sempre tem que dar uma atenção. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um... Deu uma travada, desculpa. Imagina. Família mexe com a gente, né, Cristiano? É isso aí. Eu já ia perguntar se você é Grêmio Internacional, você já tá falando. O molecada gosta de jogar futebol? Gosta. É. Então eu procuro sempre dar uma atenção, futebol, bicicleta, o dia a dia aí com as crianças é muito importante, né? Você viaja bastante, Cristiano? Assim, professor, até o advento da pandemia, a gente viajava um pouco mais, né? Agora, depois da pandemia, diminuiu um pouco, principalmente as empresas de São Paulo. São Paulo está um pouco mais no interior. As empresas do interior mantiveram, né? Não, assim, praticamente quase todas têm reuniões presenciais. As de São Paulo ficaram hoje um pouco mais fechadas, né? Mas então consegue conviver conciliar. mais com a molecada. Consigo. Isso é muito importante, né? Mas isso é bom que, assim, ele demonstrando esse apreço pela família, né? Assim, acho que a gente sempre comenta aqui nos nossos episódios sobre essa importância, né? Assim, de o trabalho aqui é importante, a gente deve realmente elevar aqui o agronegócio, mas todos os nossos convidados são pessoas, né? Tem vida pessoal, tem... E a gente conversa também muito com relação à profissão em geral do Sim, agrônomo, né? E a gente vê muitas profissões, os médicos, dentistas, advogados, eles ficam praticamente enfurnados o tempo inteiro, então eles querem sair, querem viajar. E a gente conversa com os agrônomos. Não quer viajar. Eu quero passar o final de semana em casa, com a família, quero curtir mais. Fazer um churrasco. Sim. A gente sempre pergunta do churrasco, né? Porque o churrasco do gaúcho ele é diferente de quem tá aqui no Sudeste, então como que é assim para você? O domingo tem que ter o churrasco com a família, você preza por isso? Como que você costuma fazer o churrasco? Não, é sagrado lá em casa, todo domingo. Eu gosto de fazer, digamos, é uma terapia aí, eu gosto de comprar carne, gosto de temperar, não compro carne temperada, gosto de comprar carne fresca. E é um momento importante
O churrasco é mais que uma refeição, é um evento importante ali que você passa tempo, você conversa e, né, com a família, com os amigos, então sempre é importante. Muito E bom. o churrasco, só sal grosso ou gosta de uns temperos que o gaúcho fala que o paulista O dry rub. começa a inventar muita coisa. Não, tem que ser sal grosso, fogo forte e... Carne bovina é sal. Carne bovina, sal grosso. Frango, porco, suíno, né? Aí a gente tempera um pouco, coloca um tempero especial aí, ervas, um limão, enfim, né? Tem mas carne bovina eu uso basicamente sal. Isso é sempre uma gozação que tem, né? O gaúcho fala que o paulista não sabe fazer, o paulista fala, não, tem que ter pão, tem que ter vinagrete, tem que ter... Aí vem cebola, vem um monte de outras coisas. E o mineiro que tem que ter pão de queijo? Mineiro tem que ter pão de queijo. Se bobear, o mineiro fala que tem que ter leite no churrasco, né? Não, brincadeira. Não, mas o churrasco é, assim, independente da carne, enfim, é um momento importante aí, e a gente gosta. Lá em casa, todo final de semana, se não for no domingo ou sábado à noite, a gente sempre procura fazer uma carne. E esportes, você comentou, qual que você ainda pratica, já praticou? Hoje eu tenho algumas limitações já esportivas pelo excesso aí tenho desgaste de cartilagem, mas eu pratiquei bastante tempo vôlei e futebol. Agora mais beach tênis, esporte mais soft. Mais soft, caminhada. Legal. Muito bom. Muito legal a nossa conversa. Eu vou agradecer já para a gente finalizando, né? Muito obrigada, Cristiano, pela sua presença aqui conosco. Obrigada por, né, passar um pouco do seu conhecimento para a gente. Eu que agradeço, pessoal. Valeu mesmo o convite e a gente está à disposição. Tá, obrigado, Cristiano. Obrigado por aceitar o convite para o nosso SoloCast, por aceitar preparar um material para a nossa especialização em bioinsumos, né? A gente sabe que vocês estão na correria de mercado e você dispôs de um tempo. Eu sei que não é fácil preparar 4 horas de aula à distância, né? E, por sinal, sua aula foi muito elogiada e muita interação com o público. Então, eu acho que é um dos objetivos nossos no Solo Agro, é não ficar preso somente à academia, né? Essa interação com o mercado é muito importante. Eu acho que a gente contribui bastante quando faz essa ponte da academia com o mercado, o setor produtivo e as empresas, como a KNTech, que tem essa interação muito forte com o mercado, né? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada, professor, por dividir novamente a bancada comigo. Eu que agradeço, Thaís. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio do nosso SoloCast. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que teremos mais episódios para vocês. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!